Olá, bom dia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma carta que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos. Está no capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos. E depois eu vou fazer umas considerações. Vou ler o capítulo 5 de Paulo, da carta que Paulo fez aos Romanos. Prestem atenção, para vocês verem o quão bonito é. Paz e alegria. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e esta graça, o qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só por isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Referência entre Adão e Cristo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não se cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e o que trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou da condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos.
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. As minhas considerações agora. O pecado de Adão trouxe a culpa, o desejo de pecar e a mortalidade a todos os seres humanos. Continuamos a pecar e merecemos a condenação. Mas, louvado seja o Senhor, Deus não parou em Adão. Ele enviou um segundo Adão para iniciar uma nova humanidade. Cristo cumpriu a lei, ele foi obediente ao Pai e pagou o castigo do nosso pecado. Um só homem, Cristo, nos redimiu e mudou a humanidade para sempre. Ó Senhor, tua graça é tão grande, é tão abundante para mim, que posso desfrutar da justificação, vida e paz como Adão desfrutou antes da queda do pecado. Reina sobre mim, gracioso Senhor, para que eu possa reinar sobre o pecado e a morte, herdando todas as bênçãos do segundo Adão, Jesus. Amém. Leve essa consideração consigo. Vai lhe fazer bem. Um bom dia e Deus que lhe abençoe.